Falamos agora de mercado de soja, mas mercado agrícola de uma maneira geral. E nós tivemos uma série de medidas, tarifas principalmente, que entram em vigor, suspende o vigor. Em relação à China, ela está vigorando mesmo, a China trouxe uma reação e todos esses cenários trouxeram no acumulado, não exatamente neste momento que acontece com bolsa, mas no acumulado trouxe valorização para algumas commodities agrícolas, como a soja, dá para dizer que teve uma valorização, petróleo também teve valorização no mercado, óleo de soja ele acabou por oscilar muito, dependendo do posicionamento com o Canadá, aquilo subiu, desceu fortemente e tivemos uma mudança no câmbio. O dólar, principalmente, ele teve redução não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Para falar a respeito deste tema, como que as medidas do novo governo dos Estados Unidos têm repercutido sobre o mercado agrícola, principalmente o de soja, nós vamos conversar com Aaron Edwards, que fala ao vivo conosco, direto dos Estados Unidos, e eu vou perguntar para ele como que ele está avaliando esse começo do novo governo do seu país aí, Aaron. Como é que ele tem impactado mercado agrícola, mercado econômico? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Poucas semanas de governo, muitos dias de notícia, Muitas notícias que impactam. Eu acho importante a gente, ponderar algumas coisas. Então, existe em relação à queda do dólar, a desvalorização do dólar, a gente tem visto o índice cair um pouco, mas o nível do dólar não está extremamente fraco. Ele subiu na expectativa e agora ele está recuando um pouco. Não é que ele recua. Então isso é dólar. No Brasil, esse ajuste para baixo do câmbio, também tem sido mais sentido, só que também proporcionalmente mais do que o dólar internacional, porque nesse período do ano, em breve, já vai ter muita exportação de soja, vai entrar muito dólar e, sazonalmente, a gente tem uma valorização do real nesse período. Então, existe o fator internacional, que é geopolítico, do dólar saindo um pouco de suas altas. Também existe o fator doméstico, que é o real valorizando frente ao dólar. Então, tem sido mais sentido no Brasil do que em outros aspectos e mais sentido, por exemplo, pelo produtor de soja do que em outros aspectos ou outros países. Em relação à guerra comercial, é muito interessante pensar em compradores e vendedores. O que a China está fazendo? Já no fim do governo Biden, a China acumulou soja agressivamente. Não era uma mentalidade de deixa eu esperar chegar a safra brasileira para comprar mais barato. Era uma mentalidade de deixa eu garantir que eu vou ter o suficiente. Então, a tensão geopolítica hoje me parece mais países conseguindo ou tentando construir a base de suprimentos que eles precisam em caso de uma intensificação ainda maior. Se guerra comercial muitas vezes leva a conflito bélico, então ninguém quer ficar sem o suprimento que precisa. E aí alimento e combustível estão no topo dessa lista. Parece que os especuladores estão concordando com isso, porque eles têm comprado milho desde uma posição comprada em milho de Chicago desde novembro do ano passado e estão comprando soja desde janeiro. Então, a pressão especulativa parece estar mais preocupada com intensificação geopolítica e inflação nos Estados Unidos do que o que aconteceu em 2018, que foi guerra comercial com a China e a soja despencou. Aaron, olhando aqui de fora e vendo os efeitos que as medidas do governo norte-americano traz nos Estados Unidos, tá? A gente está tentando olhar daqui para os Estados Unidos, com a China reagindo. A China trouxe alguns contrassensos reações em relação ao que foi mensurado, e aparentemente não é algo que traz grande impacto. Envolve carvão, envolve gás também, petróleo dos Estados Unidos,
não tem ali também máquinas agrícolas, né, norte-americanas, então não sei se isso traz tanto impacto nem para os Estados Unidos nem para a China, muito mais uma maneira de falar, estou aqui. Mas pensando no produtor norte-americano, e aí que a gente olhou um pouco para os Estados Unidos, a impressão que dá é que o produtor norte-americano vai buscar, já que os Estados Unidos está olhando para dentro, pelo menos é a visão de quem está de fora, é que os Estados Unidos vai produzir muito mais aquilo que se consome massivamente dentro dos próprios Estados Unidos. E aí o grande destaque é milho, né? E os Estados Unidos é o maior produtor global, o maior consumidor também. Dá para enxergar isso e também enxergar uma produção próxima à safra muito maior de milho e soja reduzindo? Olha, certamente essa é a narrativa de hoje. Eu acho importante destacar que até não plantar, essa notícia pode mudar. Não é mudança de opinião, não é mudança. Mas falou que até mais soja, mais milho. Esse é o período do ano em que essas expectativas vão de um lado para o outro. Nada foi plantado ainda. Também é importante lembrar que a cadeia de sementes e de insumos aqui dos Estados Unidos é eficiente, que se você decidir trocar de um dia para o outro, você pode trocar o maquinário e vai ter semente para você plantar no próximo dia. Então, isso pode ser muito flexível, até maio ou junho plantando ainda pode mudar. O teu raciocínio e a tua pergunta está perfeito para o momento. Hoje, nós estamos com o milho desproporcionalmente caro frente à soja. Hoje, muitos produtores estão falando, eu vou ter bem mais receita plantando milho, eu tenho mais chance de dar um giro no meu negócio plantando milho e eu prefiro plantar milho. O produtor norte-americano costuma pensar milho primeiro, soja segundo. Na maior parte do Brasil é soja primeiro, milho segundo. Então, hoje, com o que nós sabemos hoje, a expectativa seria mais área de milho comparado com soja. Mas nós já começamos a ver o mercado de soja dando um pouquinho mais de vida. Então, se a gente tem um bom preço de soja e o caixa está apertado, eles podem plantar soja sem colocar muita adubação a mais e podem optar por mais soja. Essa história ainda pode mudar entre agora e o plantio, mas hoje o teu raciocínio está perfeitamente alinhado e favorece mais área de milho. Aaron, com essa flexibilidade que você nos trouxe, né, lembrou dos norte-americanos, a capacidade de ter essa alteração rápida, que aqui, para quem é brasileiro, você morou aqui, sabe que isso é completamente inviável, se fosse o caso, ter uma mudança tão abrupta assim, mas isso representa que nós vamos ter uma campanha 25-26 com mais especulação, talvez, principalmente até as máquinas entrarem em campo definitivamente semeando soja e milho nos Estados Unidos? Olha, nós estamos sempre. A resposta curta é sim, eu acho que é bem possível que a gente tenha essa especulação a mais. Também é muito importante observar que os especuladores estão do lado comprado desse mercado. Então, se por algum motivo eles abandonarem a posição comprada, a gente pode voltar para aquele mercado mais sofrido, mais difícil de ter altas. Mas a aposta hoje dos especuladores em Chicago parece ser intensificação geopolítica e inflação. E eu não vejo motivo, com as notícias que a gente tem visto, eu não vejo nenhuma dessas narrativas reduzindo drasticamente entre agora e o plantio nos Estados Unidos. Então, se essa narrativa continuar e somado a isso nós temos algum tropeço climático, a gente pode ter um primeiro semestre animador, já estamos tendo, né, de certa forma, animador para Chicago. Então, a gente pode ter um certo otimismo de preços com base nessa pressão especulativa. Mas o que é muito importante lembrar é que não é um choque de quadro fundamentalista, é especulação de mercado. Então, isso é mais volátil, mais sensível, sobe, assim desce também. Então, nós não estamos num quadro hoje de estoques apertados que justificam euforia de preço. Nós estamos numa situação de incerteza geopolítica e econômica que está fazendo pressão especulativa para subir o preço em Chicago. Tá certo, Aaron. Aaron, para encerrarmos, quando você enxerga a questão geopolítica, os posicionamentos do novo governo dos Estados Unidos,
olha aqui para a América do Sul e vê a Argentina com uma boa safra, né? Mas com alguma dificuldade ali por conta de fator climático. O Brasil tem algumas sinalizações em alguns estados, como Rio Grande do Sul, como parte do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo também, sofrendo com estiagem, mas vindo com uma grande safra. Quando você olha todas essas variáveis e pensa também que nós, aqui no Brasil, ficamos com, ainda que soja em Chicago mais alta, mas um dólar mais fraco e um prêmio também menor, até porque a gente está em período de colheita, como é que você define esse momento para o sojicultor sul-americano, mas principalmente brasileiro? Olha, é uma situação complicada. Estamos no que eu chamo de temporada de compra de soja no Brasil. É difícil você, no período da safra, ter boas oportunidades de preço. É o período do ano em que o produtor fala coisas como, por exemplo, o preço de Chicago não importa para mim, porque sobe lá, mas não sobe aqui para mim. Mas não estão nos dando o bom preço que merece, não estão dando o que merece. Mas é oferta e demanda. Tem muita oferta na praça. Então, sempre quando eu trabalho com clientes, tem todo um esforço que começa meses antes disso, às vezes anos antes, que é para não precisar vender nesse período do ano, porque dificilmente você vai ter boas oportunidades nesse período do ano, e se tem boas oportunidades de preço, é por causa de uma catástrofe de produção parecido com 2022, por exemplo. Então, eu acho difícil a gente ter boas oportunidades de preço no mercado físico brasileiro nos meses futuros. Assim, eu acho que vai ser complicado. Se subir em Chicago, vão tirar do basis. O câmbio deve seguir, não necessariamente para baixo, mas lateralizado. Vai entrar muita divisa no Brasil conforme essa safra gigantesca é exportada. Vai entrar muito dólar e isso vai limitar um pouquinho essa tendência. Então, eu não vejo, para o mercado brasileiro, eu não vejo muita coisa diferente do normal. O que é o normal? Você tem um mercado físico pressionado nesse período do ano, você continua, muitas vezes, tendo boas oportunidades de preço no primeiro semestre em Chicago, isso já começa a se confirmar e pode até se intensificar. Você vai ter melhores oportunidades de preço no segundo semestre no mercado físico. Então, nada disso com esse ano, eu vejo motivo de mudar de estratégia ou filosofia. Para mim, é um ano normal, por assim dizer, de comercialização de soja no Brasil. Agora, as notícias sempre mudam, mas a estratégia que vem funcionando, eu não vejo motivo de ser diferente. E esse é um período entre agora e, por exemplo, abril, vai ter muita pressão de venda de produtor brasileiro e vai ser difícil a gente ter um mercado físico muito animador.